Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 22 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Na Estaca Zero, a reviravolta no caso Ronei. Depois de 3 dias de julgamento dos réus, júri é anulado em Charqueadas. Defesa de um dos acusados afirma que jovem morreu por causa de uma doença. Cães na mira do crime. Polícia recupera 13 cachorros da raça Spitz alemão, roubados de um canil na região metropolitana. Também chamados de Lulu da Pomerânia, 47 animais ainda estão desaparecidos. Covardia na Serra. Cadelinha é morta com um tiro no peito em Caxias do Sul. A Polícia Civil ainda não tem pistas de quem cometeu o crime. Vacina é proteção? Estudo aponta que mais da metade dos jovens tem HPV. Vírus pode gerar doenças graves, até mesmo câncer. A vacina existe há 6 anos, mas o preconceito dificulta a prevenção. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. Cães na mira de bandidos. Não, você não ouviu errado. Exatamente isso que eu falei. Segunda edição de hoje começa com essa história. A polícia recuperou 13 cães da raça Spitz alemão, que também é conhecido como Lulu da Pomerânia. Os cãezinhos foram roubados de um canil em Eldorado do Sul. Novembro do ano passado, 60 animais acabaram levados pelos criminosos. O maior roubo a canil da Grande Porto Alegre ainda desafia a polícia. A ação aconteceu no dia 5 de novembro em Eldorado do Sul. 60 cães da raça Spitz alemão foram levados, inclusive matrizes. Um esquema que saiu da curva a forma que os criminosos agiram, pois agiram fortemente armados, eram 3 homens, conheciam o local, agiram com certo grau de violência. Segundo a polícia, um ex-funcionário do canil planejou o ataque com um detento. Entre novembro e dezembro, 5 pessoas foram presas e 13 animais recuperados em Porto Alegre e Alvorada. O prejuízo estimado, segundo as informações que nós temos, é de aproximadamente R$1 milhão. É um valor considerável em 60 animais. Então, isso certamente atraiu a ação dos criminosos. A raça, também conhecida como Lulu da Pomerânia, é uma das mais caras do Brasil. Brincalhões e agitados, os filhotes podem custar mais de R$10 mil. Matrizes podem chegar a R$60 mil. Por causa do pelo, os cachorros parecem ursinhos de pelúcia e caíram no gosto dos brasileiros. Mas por causa do valor, passaram a chamar a atenção dos bandidos. A polícia ainda procura 47 cães. Dos 5 presos no ano passado, 2 continuam detidos por participação no roubo. Os outros 3, acusados de receptação qualificada, aguardam o processo em liberdade. A gente continua tentando recuperar, mas é claro que conforme o tempo passa, mais difícil se torna. A investigação fez buscas, inclusive, em Santa Catarina. Estavam sendo vendidos tantos em sites específicos de comércio, virtuais. Uma maior parte deles teria sido vendido para canis clandestinos. Quase R$1 milhão de prejuízo ao canil. É importante adquirir esses cães de criadores credenciados. A internet não é o melhor caminho. Agora a gente fala de mais um caso de violência contra animais. Dessa vez em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Um homem atirou em uma cadelinha. Esse crime aconteceu na tarde de terça-feira e quem tem todas as informações é o repórter Guilherme Fadanelli. Boa noite, Fadanelli. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a gente está aqui para falar sobre a história da cadela Tayla, de 9 anos. A dona dela era a Júlia, uma adolescente de 16 anos que mora com os pais e também uma irmã aqui no loteamento Santo André, na zona oeste de Caxias. O que aconteceu, Chemali? Ontem a irmã da Júlia foi até um mercadinho que fica a 50 metros da casa deles e a Tayla acabou seguindo a irmãzinha dela até o mercado. Só que aí a Tayla, enquanto a irmã fazia as
das compras, a cachorrinha então resolveu dar um passeio aqui pela rua. E bem nesse ponto aqui onde nós estamos, aqui na esquina, a cachorrinha acabou sendo atingida por uma bala no lado direito do tórax. Ela perfurou alguns órgãos como o pulmão, o fígado, o baço e também atingiu o diafragma da cadelinha. O que aconteceu nesse caso, Chemali? A polícia foi chamada, foi registrado o boletim de ocorrência e, segundo algumas testemunhas, esse tiro poderia ter partido de alguns edifícios que ficam aqui próximo ao local. A polícia está investigando toda essa situação, também está tentando ouvir algumas testemunhas e buscar imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação do autor desse crime. Agora, como vocês podem ver, tem pessoas aqui reclamando, pedindo por justiça, né, para que essa história não fique aí sem uma solução. Só lembrando que a Tayla era uma cadelinha de 9 anos que foi retirada, Chemali, de uma ONG aqui da cidade e quando tinha 1 ano de idade, essa cadelinha era vítima de maus tratos. Fadanelli, justamente isso, já pelo histórico, isso com certeza vai provocar uma comoção na cidade, aumenta a pressão da Polícia Civil para a solução desse crime, né? Exatamente, é o que o pessoal está pedindo aqui e a dona da Tayla, Júlia, bem lembrou, a gente conversou agora há pouquinho com ela, de que esse caso não pode ficar assim porque foi a Tayla na terça-feira, pode ser outro cão ou até uma outra pessoa vítima de bala perdida. Tá certo. Obrigado pelas informações, bom trabalho aí em Caxias do Sul para toda a nossa equipe. Agora a gente fala do caso que movimentou o jornalismo durante a tarde. Caso Ronei. O julgamento dos 3 réus acusados de assassinar o jovem na saída de uma festa foi anulado em charqueadas. A defesa alegou que o adolescente teria morrido em razão de uma doença. Quem tem as informações direto da redação, eu converso com a Giza Guerra. Boa noite, Giza. O tamanho da repercussão desse caso diante dessa decisão da juíza de anular todo esse primeiro julgamento. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Exatamente. Essa decisão foi tomada após o júri ser informado, então, de que Ronei Júnior sofreria de uma síndrome antifosfolipídio e plaquetopênia. Essa doença causa problemas de coagulação sanguínea e também poderia ter facilitado, então, o sangramento do jovem. A informação, Chemali, ela foi trazida pela defensora Tatiana Boeira, que representava o réu Leonardo Cunha. Ao analisar esse laudo, então, médico, no qual não constava o registro de morte violenta, um dos jurados ficou em dúvida. E com isso, então, a juíza decidiu dissolver o conselho de sentença para a realização de uma perícia, ou seja, tudo que foi feito e discutido até agora foi por água abaixo. Vamos ouvir, então, o que a juíza Grace Moreira Pins falou para a imprensa. Você esclareça de início em que medida essa doença pré-existente, essa síndrome que pode alterar a questão da coagulação do sangue, foi relevante para o evento morte. Um ofício, viu, Chemali, será encaminhado agora ao Departamento Médico Legal, então, para que seja feito o esclarecimento sobre o quanto essa síndrome pode ter influenciado ou, lembrando o caso, se as garrafadas que atingiram o jovem teriam sido, então, suficientes para causar a morte. Não há uma data para a retomada do júri, nem se sabe também se os outros 6 réus serão julgados em abril, como estava previsto. Ao final da sessão, a juíza registrou os pedidos de liberdade, então, de 2 réus, o Leonardo Cunha e o Peterson Oliveira, que estavam presos há mais de 4 anos. Essa decisão virá após o parecer do Ministério Público. O Ronei Júnior morreu em um ataque que foi motivado por uma rixa entre gangues na saída de um clube. E o pai deles e um casal de amigos também ficaram feridos nessa barbárie. Agora, Giza, essa dúvida ela partiu de um dos jurados, porque não constava ali, entre aspas, no laudo da perícia, no laudo de morte, a morte violenta, né? E isso aí, de certa maneira, pode dar uma reviravolta toda até no encaminhamento, caso essa perícia não comprove realmente, ou comprove que o Ronei pode ter sofrido a morte em consequência da doença,
encaminhamento para tentativa de homicídio e não homicídio qualificado, como está o inquérito da Polícia Civil, a denúncia do Ministério Público, ou seja, uma reviravolta para todos os 9 réus. Exatamente, Chemali. Se os réus entenderem, então, que não houve a tentativa de matar o rapaz, não houve a tentativa de homicídio, essa questão pode ser interpretada, inclusive, apenas como lesão corporal. Agora, a gente destaca, Chemali, que todo o trabalho desses 3 dias de julgamento perdeu-se nesse momento, né? A partir do momento em que o júri, o conselho de sentença, então, foi dissolvido. E eu chamo a atenção para um outro detalhe, né, Chemali? A questão do sofrimento, da angústia dessa família, então, que até agora não tem nenhuma data prevista, então, para que um novo julgamento seja refeito. E também não se sabe nem se os julgamentos dos outros réus, as outras 2 partes, vão realmente acontecer como já estavam marcados, né, Giza? Exatamente, essa previsão de que os outros julgamentos, né, os outros 6 réus seriam julgados, então, em abril. Agora, dependendo do resultado dessa nova perícia médica ou desse novo laudo do Departamento Médico Legal, pode ser que todo o contexto, então, dessa acusação acabe sendo modificado. Chemali, o pai do Ronei Júnior, disse que, apesar de todo o desgaste, de toda a tristeza aí que acaba envolvendo a família nesse momento, ele continua acreditando na justiça. Tá certo, Giza, a gente troca de assunto, deixa a polêmica que repercutiu, inclusive, em nível nacional, para falar de um caso que aconteceu no Vale dos Sinos. Ladrões quebraram a vidraça de uma revenda de carros na RS 239 em Sapiranga, lá no Vale do Paranhana ou Vale dos Sinos, eu acho que é Vale dos Sinos, e furtaram quantos carros, Giza? Foram 5 veículos, Chemali. E aí a gente vê que a audácia desses ladrões realmente não tem limites. Esse caso ocorreu na madrugada de hoje e, segundo a Brigada Militar, 2 carros foram recuperados em Campo Bom ainda na manhã de hoje mesmo, logo após o furto. E outros 3 veículos foram encontrados em São Leopoldo agora à tarde. Um desses carros, Chemali, já estava inclusive com uma placa clonada registrada aqui em Porto Alegre. O lado bom é que os 5 veículos foram recuperados, o lado ruim é que até agora ninguém foi preso, Chemali. Tá certo, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar contigo direto aí da redação. Permanecemos na área da segurança pública porque uma operação policial combateu o tráfico de drogas em 3 cidades no Vale dos Sinos. 24 pessoas foram presas em Sapiranga, Novo Hamburgo e Nova Hartz. O grupo atuava no tráfico de drogas no Vale dos Sinos. Eles tinham um poderio considerável, né, porque pela contabilidade que nós aprendemos, eles chegaram a movimentar aproximadamente R$100 mil em 10 dias. A organização faria parte de uma facção criminosa que já estendeu suas atividades para o sul do estado de Santa Catarina. 10 dos mandados de prisão são contra pessoas que já estão no sistema carcerário. Mas a cadeia parece não impedir a atividade dos criminosos. Conforme a polícia, o líder da facção está detido no presídio central. Pelo WhatsApp, ele dá ordens para matar e é informado sobre os negócios. É corriqueiro que quem está do lado de fora preste contas para os chefes através do telefone celular, né, através de aplicativos de mensagem, mandando essa contabilidade para que os chefes tenham ciência do que está acontecendo. É o descontrole do sistema prisional e a Polícia Civil enxugando o gelo. O assunto agora é a violência de gênero. Mais uma transexual foi encontrada morta em Santa Maria, desta vez dentro de casa. Em 5 meses, é o 5º assassinato de trans na região central do estado. A Morgana era uma pessoa muito querida, simpática, onde ela chegava e encantava todos com o seu brilho, com a sua risada, com o seu encanto. Estamos todos traumatizados e com medo. Stephanie e Silene lembram do sorriso cativante da amiga de longa data. Além da tristeza, o sentimento de revolta era compartilhado entre os amigos e familiares durante o velório de Morgana Ribeiro, de 37 anos. Mais uma de nós que você vai, não temos políticas públicas, cadê as autoridades nesse momento? Nós estamos com medo. Morgana morava sozinha, vivia no bairro desde a infância. Por isso, a família preferiu que ela fosse velada em casa. Ela era mãe de santo, muito conhecida pela comunidade. Também era bastante atuante no movimento LGBTI. Ela estava sempre presente nos nossos atos, né, na luta, porque a nossa luta é constante, é diária, né, contra o preconceito e contra a homofobia, principalmente contra a transfobia, né.
De acordo com familiares, como Morgana não dava notícias desde domingo, a mãe dela foi procurá-la em casa, pulou o cercado da residência e encontrou a filha já sem vida na sala. O laudo com a causa da morte saiu nesta manhã e a polícia já tem um suspeito. Ela teve um traumatismo craniano, provavelmente provocado por uma barra de ferro que foi apreendida no local. Trabalhamos com todas as hipóteses, inclusive com latrocínio. Esse é o 5º caso de assassinato de mulher trans na região nos últimos 5 meses, o 4º em Santa Maria. Todos os casos anteriores foram esclarecidos e os suspeitos presos. 5 casos em 5 meses. Os outros 4 solucionados, mas as famílias, os amigos, sentem a saudade. Olha, a transfobia ou a violência de gênero deveriam ser enquadrados como crimes hediondos, assim como é o feminicídio. A pena para transfobia, para crime, é de 1 a 3 anos de prisão ou, no máximo, 5 anos para casos mais graves. Esse tipo de enquadramento, na minha opinião, é como se fosse um cheque em branco. O agressor sabe que muitas vezes dá em nada. Claro que nesse caso aí nós estamos falando da morte de pessoas, nos casos de Santa Maria. Mas essa postura mais violenta, ela é potencializada pela legislação branda, que na maioria das vezes não pune, e a sensação da nossa sociedade, de nós brasileiros, ainda é de impunidade, em muitos casos, em todos os sentidos. É realmente, na metade do semestre do ano passado, foi considerado crime a transfobia. É considerado crime, mas é no mesmo enquadramento do racismo. Ainda é um crime muito brando, uma pena muito branda. A legislação favorece, as brechas favorecem para quem pratica esse tipo de crime, troque por cesta básica, por trabalho comunitário e não pague em prisão. É isso que precisa mudar, é esse tipo de enquadramento que pode favorecer uma mudança de consciência e que reflita em respeito para quem não tem visibilidade. Você sabia que mais da metade dos jovens brasileiros entre 16 e 25 anos tem HPV? É o que aponta um estudo em parceria com o Ministério da Saúde e o Hospital Moinhos de Vento, aqui na capital. O câncer de colo de útero é uma das doenças causadas pelo vírus. A vacina que previne o HPV, olha só, existe há 6 anos. E quanto mais cedo for aplicada, mais eficaz é a proteção. Poderia ser um tabu, mas a prevenção contra o HPV, o vírus que é associado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, foi tratado desde cedo na casa da família Brodt. O Rafael tinha 14, a Vitória tinha 16. E aí a gente providenciou essa vacina nessa fase, né? A gente tem que conversar, a gente tem que, através da internet, do Instagram, ter mais coisas que a gente possa ter contato direto com isso. É uma tranquilidade não só para o menino, sim como a menina, né? Então é importante. Vitória e Rafael estão dentro de uma realidade bem diferente da maioria dos jovens brasileiros. Um estudo pioneiro no país, desenvolvido em parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, capitaneado pela pesquisadora Eliana Wendland, apontou que 56% dos jovens pesquisados entre 16 e 25 anos possuem HPV. O Brasil apresenta um dos índices mais altos de infecção por HPV, parecido com os Estados Unidos, né? O levantamento começou em 2016. Em 2018, foram divulgados os primeiros dados com base na população já infectada. A vacina contra o HPV está disponível na rede pública de saúde do Brasil há cerca de 6 anos para meninas que têm entre 9 e 14 anos e meninos com idade entre 11 e 14 anos. O que se pretende descobrir na segunda etapa desta pesquisa é qual tem sido a eficácia dessa vacina. Um dos tipos de câncer que pode ser provocado pelo HPV é o de colo do útero. A Organização Mundial da Saúde já traçou como meta a erradicação total até 2028 em alguns países. Usar a vacina com 9, 10 anos, como fazem nos outros países, tipo Austrália, o Chile, essa é a data ideal para a gente vacinar essas crianças, né?
Vocês viram como é importante a prevenção? Eu sou pai de menina. Olha, todas as fases dessa vacina do HPV, a minha filha foi levada ao posto de saúde justamente para buscar essa proteção. Eu quero acionar de novo a Giza, que está aqui comigo, para falar dessa pesquisa, desse estudo. E o que chama a atenção é que justamente esse dado, assim como os Estados Unidos, né, Giza, mais da metade dos jovens nessa faixa etária 16 a 25 tem um HPV. Ou seja, é uma questão de consciência que precisa mudar, né? Consciência que tem que começar em casa, né, Chemali? Justamente porque é uma idade ainda em que a criança não tem autonomia de ir até um posto de saúde e procurar pela vacina. E outro ponto importante ressaltado pela pesquisadora é quanto às fake news, né? As dúvidas, os boatos espalhados aí principalmente pelas redes sociais, que acaba afastando muita gente de procurar a imunização, principalmente na faixa etária correta. A partir dos 11, dos 14 anos, a eficácia da vacina acaba diminuindo e é justamente esse o ponto. É levar as meninas entre 9 até os 14 anos, meninos entre 11 até 14 anos. Aí é que está o ponto-chave, viu, Chemali? Exato. Preconceito que precisa ser quebrado, né? Menino também precisa ser imunizado, né, contra o HPV, né, Giza? Exatamente, como o nosso case, o Rafael falou, né? É uma tranquilidade não só para ele, mas também para os parceiros. Para as meninas. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Hoje é dia de estreia do Grêmio em casa. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, o time de Renato Portaluppi entra em campo para enfrentar o Caxias pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. E é para lá que a gente vai agora com o Jeremias Werneck. Afinal, além de matar a saudade da bola rolando, o torcedor tricolor está um pouquinho preocupado, né, Jeremias? Com uma notícia que saiu agora de tarde. Boa noite. Jeremias teve um probleminha ali com a questão do áudio. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Jeremias Werneck lá direto da Arena Gremista. Grêmio e Caxias a partir das 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite. Daqui a pouquinho a gente vai ajustar a questão técnica ali. O Jeremias volta para falar de toda essa expectativa. E hoje é dia de conferir as atrações. Vamos falar de verão? As atrações do SBT no Paradouro SBT, na Praia das Nereidas, em São Lourenço do Sul. Muito esporte, dança e, claro, boa música. Praia, sombra e água quente. Ninguém fica de garrafa térmica vazia por aqui. E sabe aquele vôlei no fim de tarde na beira da praia? Quem chega no Paradouro Mais Verão SBT tem quadra, rede e bola para jogar à vontade. E além da praia, poder curtir também, jogar um vôlei com a família é muito bom. Todo mundo reunido, música boa, tudo de bom. Paradouro é ritmo, dança. No domingo, as meninas entraram em movimento. E o pessoal que assiste também entra no clima. Poder fazer um exercício que é muito bom para a saúde, dançar mais ainda, que a gente fica muito feliz. Uma energia muito boa pra gente e a gente está aqui para curtir o verão. Aqui também é sinônimo de inclusão. A Graciela tem apenas 3% de visão em metade do olho esquerdo. E até agora não perdeu um fim de semana no Paradouro de São Lourenço. É um momento de descontração mesmo. A gente supera tudo que a gente quer. Ao cair da noite, uma boa música para relaxar. Começar a semana com as energias renovadas. Paradouro Mais Verão em São Lourenço do Sul vai até o dia 16 de fevereiro. Hora da bola rolar no Campeonato Gaúcho, por isso vamos direto para a Arena Gremista. Agora sim, Jeremias Werneck, as novidades e as preocupações do tricolor. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Chemali. Boa noite para todo mundo ligado no segunda edição. A preocupação dos gremistas é com o Jeromel, porque o Grêmio comunicou hoje à tarde que ele vai passar por uma cirurgia no joelho direito e vai ficar fora por 4 semanas. Portanto, o Jeromel é desfalque hoje contra o Caxias, dá lugar ao David Braz, e também nas próximas rodadas do estadual. Mas tem um outro assunto palpitante aqui na Arena, que é a contratação de Thiago Neves. O meia está livre no mercado depois de sair do Cruzeiro e está dividindo opiniões. Quer ver? Olha só, vamos ouvir o que o povo tricolor fala. É a favor ou não da contratação do Thiago Neves? Hoje eu sou contra porque eu considero que ele é um craque de bola, mas ele já tem 34 para 35 anos. O ano passado dele foi muito ruim e tem um episódio que eu não esqueço até hoje, né? Num jogo contra o Grêmio. Na corneta, então. Corneteou muito.
ele citou uma frase que eu não consigo esquecer. Olha o famoso aí, então, culpa Grêmio. Ó, ficou na bronca. Vamos ver, é a favor ou contra? É uma grande contratação, o Grêmio tá de parabéns. Sim ou não? Craque. Aí, ó. Tá dividido a opinião, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, Chemali. Última informação, sábado, 10 da manhã, Pacaembu, São Paulo, tem Grenal na final da Copa São Paulo, Chemali. Já pensou? Boa, Jeremias Werneck. Valeu, meu amigo. Ó, vamos lá, gente. Vamos seguir com a segunda edição aqui. Você sabia que o mercado de TI é um dos que mais cresce no país? A Faculdade Escola Técnica Alcides Maia é referência na formação de profissionais em TI. Não é mesmo, Fábio? É isso mesmo, Chemali. A Alcides Maia possui o curso técnico ideal para você ingressar no mercado de trabalho. Informática, redes de computadores, informática para a internet e também administração com ênfase em TI. Na Alcides Maia você aprende na prática. São 15 laboratórios totalmente equipados e é a única escola técnica onde mais de 60% das aulas são ministradas exclusivamente em laboratório. Além disso, já colocou mais de 20 mil alunos no mercado de trabalho e com mais de 500 empresas conveniadas. Vamos ajudar você a ingressar no mercado de trabalho e ainda durante o curso, Chemali. Viu só? Ligue agora para 3254-8383 e mude o seu destino. As 10 primeiras ligações garantem mensalidades a partir de R$ 149. Isso mesmo, é mensalidade por R$ 149. Alcides Maia, a faculdade que conecta você com o seu futuro. A gente volta daqui a pouco, em seguidinha, com a previsão do tempo completa para a região Imagens. Olha só a imagem. Olha a imagem, em seguidinha, a previsão do tempo aqui no segunda edição. A gente volta já já. A tendência é de tempo seco na capital para os próximos dias. Não se descarta a ocorrência de algum tipo de garoa em partes isoladas da região metropolitana. Prepare-se para grande amplitude térmica, até 29 graus amanhã. Tá certo, Giza. Obrigado. Uma boa noite. Até amanhã. O segunda edição fica por aqui. Não antes dessa imagem. Olha só a imagem da fronteira Santana do Livramento. Uma boa noite a todos. Até amanhã.